Pega a tua Bíblia aí. Abre ela comigo no Salmo de número 45. Vai dando glória a Deus aí. O Senhor está aqui, amém? Vai recebendo, o ambiente de Deus está aqui para isso. Salmo de número 45. Quem achou, dá um glória a Deus. Só o verso de número 1 diz assim, ó: de boas palavras transborda o meu coração. Aleluia. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. Minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aleluia. Vira para alguém e diga: você vai escrever como um bom escritor novas histórias na sua casa. Quem crê, diga amém. Pode sentar, coloque a Bíblia sobre o colo e dá um aplauso ao Senhor. Levante a mão direita e diga: chegou o tempo de escrever uma nova história. Amém? Eu creio que hoje Deus vai nos guiar por este caminho. Me acompanha ela que tem escrito a história comigo há 19 anos, a pastora Érica. Fica de pé, querido, o pessoal vê como eu sou um homem de oração, de graça, como eu conquistei a vitória. Para ele saber, não, Deus é com esse. Você olha a minha esposa e fala assim: Deus é com esse moço aí, ó. Deus é com esse moço. Graças a Deus, amém. Eu e Érica somos casados há 19 anos. Temos 3 filhos. Luiz Gustavo, de 17 anos. Já tem um filhão, falando mais grosso que eu. O pai, e aí? Tem um filho de 17. Tem uma menina, Ana Júlia, de 13 anos. E a nossa caçula tem 9 anos, é a Mariana. Somos pastores da Igreja Cristã Mundial. Temos uma amizade de longa data já com os pastores desta igreja. Também o pastor André, que temos nos aproximado, encontrado assim naqueles momentos assim inusitados, enquanto em hotel, enquanto em aeroporto, mas estamos aí firme na fé. Deus abençoando. Passei da porta da igreja dele um monte de vezes, mas nunca consegui entrar, acredita? Sempre passando ali por Brusque também. Uma bênção de Deus. Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem falado nos últimos dias de forma muito especial, e eu vim aqui somar com um pouco mais. Diga comigo: chegou o tempo de escrever um novo livro. Você crê nisso? Somar com os irmãos mais uma vez. Bom, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:12 que não há limites para fazer livros. Vamos dizer? Não há limites para fazer livros. De novo, vamos lá? Não há limites para fazer livros. Quer dizer que se um livro não contou uma boa história na sua vida, Deus te dá a oportunidade de escrever um livro novo. E a primeira coisa que você deve pensar com respeito a um livro ou uma história é que um livro ou uma história são contadas ou escritos por meio de palavras. Diga de novo: palavras. Toda história, todo livro é composto de palavras. Ninguém escreve uma história sem palavras. Ninguém conta uma história, ninguém constrói uma história sem palavras. E palavras são, com certeza, o elemento principal, não só da construção de uma história, mas da construção de todas as coisas. Hebreus 11:3 nos ensina, guarde isso. Hebreus 11:3 nos ensina que o visível é feito do invisível, porque pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, o que se vê é criado a partir daquilo que não se vê, que o visível é criado a partir do invisível. Tudo que Deus criou por meio da fala. Vamos dizer? Tudo que Deus criou por meio da fala. As palavras são um ponto importante na nossa vida, e ninguém constrói história nova sem palavras novas. Palavras não são apenas um som, algo físico jogado ao ar,
ao vento. Palavras possuem profundidade espiritual. E quando nós mudamos as palavras dentro da nossa casa, nós estamos também mudando o destino dentro da nossa casa. Palavras são o meio pelo qual Deus opera. Você e eu somos filhos de um Deus que trabalha criando. Tudo que Deus cria a partir de uma palavra. Tudo que acontece na nossa vida acontece a partir de palavras. Quando nós estávamos por começar a construção do nosso templo lá em Suzano, e eu estava com grandes desafios para começar aquela obra. E eu falei: Senhor, como eu vou fazer? E o Espírito Santo me disse: faça como eu faço, meu filho. Faça como eu faço. Como Deus faz? Tudo que Deus faz falando. É falando que Deus faz, é falando que Deus realiza. E eu falei: então, Senhor, que se cumpra na minha boca Salmo 45 verso 1, que eu possa ter a minha língua como a língua de um destro escritor, a pena de um destro escritor. Eu falei que a minha boca seja como a caneta de um arquiteto, de um engenheiro, que eu possa falar, e o que eu falar se tornar o desenho de uma nova realidade. E eu quero dizer que você está aqui hoje, e Deus quer tocar teus lábios. Sabe para quê? Para que pelas tuas palavras você possa construir novas histórias na sua família. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está no que falamos. Palavras carregam espírito de vida e palavras carregam espírito de morte. Tem palavras que você está dizendo que estão criando vida. Tem palavras que você está dizendo que estão criando morte. É por isso que um homem chamado Isaías, chamado a ser profeta, uma vez diante de Deus, em Isaías 6, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. E por que você está perecendo, Isaías? O que você faz que está acabando com a sua vida? O que você está fazendo que está acabando com você? Perecer é apodrecer, acabar. Alguma coisa perecível, alguma coisa que está se acabando, apodrecendo, perdendo a validade, perdendo a saúde, perdendo o vigor. E aí então ele diz assim: ai de mim que estou perecendo, que estou estragando, que estou apodrecendo. Porque eu sou, olha só, eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: o que eu falo e o que eu ouço estão me matando. O que eu falo e o que eu ouço estão me matando. E quantas não são as pessoas que o que falam e o que ouvem está matando o casamento. O que falam e o que ouvem está matando a família. O que falam e o que ouvem estão matando a alma, a fé, o amor e o relacionamento. Repita comigo assim, diga: o que eu ouço, diga de novo, diga mais forte: o que eu ouço cresce dentro de mim. O que eu falo cresce ao meu redor. O que eu ouço cresce dentro de mim. O que eu falo cresce ao meu redor. As palavras, elas mudam o interior e transformam ambientes. Palavras carregam vida e palavras carregam morte. Toda palavra carrega consigo um espírito. E o espírito que ela expressa, ele se estabelece quando é falado. Então tem gente que tem acabado com a família por causa das palavras. Quem já conversou com alguém pela manhã e que ouvir as palavras daquela pessoa estragou seu dia, lhe roubou a energia, a força, o ânimo, lhe deixou abatido depois daquela conversa? Palavras carregam espírito, ou vida ou morte. Palavras podem animar uma pessoa, podem tocar um coração, podem incendiar a alma. Quem depois de conversar com alguém já se sentiu bem? Palavras são o meio pelo qual Deus trata a sua igreja. Quantas vezes você chegou na igreja cansado, fadigado, desgastado pela vida, preocupado com um problema, aí você sentou aí,
Você sentou aí o pastor subiu aqui, começou a pregar, começou a falar, e é como se aquela palavra fosse um banho que você tomava. Já chegou em casa cansado, já chegou em casa fadigado, e aí de repente você toma um banho e te dá uma renovada. E é igual quando você vem na igreja desgastado, aí começa uma pregação, uma palavra, e quando termina aquele culto você está renovado, fortalecido. Já aconteceu com você? Ainda bem, né? Senão o pastor ia deprimir agora. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito do marido e da mulher, Efésios 5:26. Ele diz assim: vós maridos, amai as vossas esposas. E ele vai falando sobre isso. Ele diz assim, que tem lavado ela pela lavagem de água pura da palavra. Ou seja, você percebe que toda esposa tem a necessidade de ouvir a voz do seu marido? E que nós homens temos uma dificuldade para falar muitas vezes. E aí que você chega e ela quer ouvir você falar. Por quê? Porque como Cristo trata a igreja, Cristo renova a igreja falando. Como um marido renova a sua esposa? Falando com ela. Dá lugar para falar com a mulher, que você vai ver se ela não fica abençoada. Está escrito. Palavras são um ambiente. Uma vez eu estava viajando, pregando, e aí estava com muita saudade da Érica. Peguei, escrevi uma mensagenzinha e mandei para ela a mensagem. Na hora que ela estava, depois ela me contou, ela estava num posto de gasolina abastecendo o carro, e tinha uma frentista atendendo ela. E mulheres normalmente prestam mais atenção em mulheres. Elas ficam olhando, elas são mais atenciosas, não só em mulheres, mas em tudo. E aí o que aconteceu? Quando a minha mensagem chegou para ela, e não era nem WhatsApp, era SMS, né, mano? Nessa época. Quando a minha mensagem chegou para ela, ela disse que estava abastecendo, e ela leu enquanto a mulher abastecia o carro. Aí disse que a frentista olhou para ela estava me contando e falou assim: nossa, seu rosto iluminou quando você leu a mensagem. Claro que eu não vou contar para vocês o que eu escrevi, lógico que não. Isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa, entendeu? Aquela é coisa, é manto. Pai, aleluia. Imagina que eu estava alguns dias fora de casa. Imagine minhas inspirações. É forte, igreja. É forte demais. É manto. É, Jesus, ajuda eu. Amém? Mas o que acontece? Eu mandei uma mensagem, eu estava a quilômetros de distância. As palavras. Aí a moça disse assim: iluminou o rosto, seu rosto iluminou. E falou assim: mensagem boa essa, hein? Palavra carrega vida, gente. Palavra transforma pessoas. Palavra muda ambientes. E você precisa mudar suas palavras. Você precisa transformar a sua maneira de dizer. Você precisa começar a elogiar. Você precisa começar a profetizar. Você precisa começar a declarar. Você precisa começar a criar palavras. Aí não vai você agora, depois seu marido vai sair daqui, vai falar uma palavra boa para você, irmã. E aí você vai dizer assim: mas está falando só porque o pastor falou lá no culto. Porque em todo congresso de casal que eu vou, sempre tem uma atribulada assim. Sim, tem, mas aqui em Mogi não tem, lá isso é coisa de outros lugares, aqui não tem, né? Porque sempre tem uma que assim, aí o marido vai e fala assim: eu vou falar, porque o pastor falou para dar uma faladinha, né? Aí ele vai lá e dá uma faladinha, aí ela fala assim: tá falando só porque o pastor falou, né? Aí ele: não faça, eu falo, mas... E aí você já imagina, né? Então, queridos, falar é um princípio que cura, que restaura, que abençoa. E a minha oração hoje é que você possa incendiar tua casa com boas palavras. Que Deus faça da tua língua como a pena de um destro escritor. Que as suas palavras possam trazer saúde, amizade,
restauração. Que você possa usar palavras para gerar confiança nos seus filhos. Que você possa usar boas palavras para falar com suas filhas. Que você possa usar boas palavras dentro do teu casamento e colocar mais vida por palavras. E falar é uma decisão, é uma escolha que você faz. Palavras podem criar efeitos devastadores ou não, podem criar efeitos extraordinários. E eu estou orando hoje para Deus fazer o que fez com Isaías, tocar a minha boca, tocar a sua boca e colocar nas nossas palavras a vontade dEle, o Espírito dEle, a vida dEle, o amor dEle, e que os nossos comecem a ser tomados de palavra. Portanto, amados, quando você usa boas palavras, você vai criando sentimentos dentro dos seus. Nós entendemos o princípio profético, nós entendemos o princípio da oração, nós entendemos o princípio da declaração, nós entendemos o poder das palavras. E eu estou orando para Deus renovar as nossas palavras. O camarada que quiser namorar com as minhas filhas, ele vai estar roubado. Vai estar roubado, sabe por quê? Porque eu vivo falando palavra boa para elas, eu vivo falando palavra bacana para elas, eu vivo tratando elas com boas palavras. Quando chegar um sem vergonha qualquer, esses meninos tribulados, que isso, mas o menino aqui é bom até a página 2, porque hormônio não converte, gente. Hormônio é um bicho terrível, hormônio não converte, né? Vocês pensam que o hormônio converte? O hormônio não converte, gente. É difícil, é uma luta para cuidar disso. Então eu estou vigiando muito bem lá em casa, estou bem vigiado. Porque a Ana Júlia já está uma moçona, a Ana Júlia desse tamanho, bonita menina. Eu falo, não, meu bebê. Mas aí eu falo boas palavras. Quando o cara chegar falando alguma coisa com ela, ele vai falar assim, meu pai já me fala essas coisas, e melhor que isso aí, ó. Não estou caindo fácil assim não. Entendeu? Porque palavra boa, meu irmão, é palavra boa que a gente tem que colocar dentro da nossa casa para escrever uma história nova. Levante sua mão e diga, eu creio que com as minhas palavras eu vou escrever uma história nova. Quantos podem dizer amém? Agora, para escrever uma história nova, você vai precisar de palavras. E geralmente a inspiração para essa história, ela vai vir de 3 elementos. Todo escritor vai usar 3 elementos básicos. Elemento número 1, memória. Toda história que você escreve, ela vai ser de alguma maneira afetada pela sua memória. Elemento número 2, seu conhecimento. Toda vez que você escreve uma história, você vai ter ou memória ou conhecimento. Você vai usar memória, conhecimento ou um terceiro elemento, que é a imaginação. E eu queria trabalhar um pouco esses 3 elementos com vocês aqui hoje. Que as suas palavras possam estar abençoadas pelas suas memórias, inspiradas pelo seu conhecimento e motivada para uma inspiração, uma imaginação. Ouça, nós geralmente vamos ser afetados por nossas memórias. Toda pessoa, ela sofre um efeito das suas memórias. E as nossas memórias não são de coisas boas. A gente tem memórias de coisas boas e coisas ruins. E o problema é que muitas vezes nós não curamos a nossa memória, queremos fazer de conta que ela não aconteceu, e aí a gente vai adoecendo por dentro, porque a gente escreve histórias a partir de memórias. Então muito do que você está fazendo hoje em família tem um fruto. Tem fruto das suas memórias. E alguns passaram por um tempo sem curar suas memórias, sem acertar suas memórias. O seu passado tem levado você, por causa de uma traição, de uma dor, de um problema, muitas vezes a usar as coisas que você lembra, a usar as coisas que estão aí dentro de você, para proferir palavras que muitas vezes estão machucando, estão destruindo ou estão inspirando. Nós precisamos ter uma memória sadia. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que levar a memória boa para dentro de casa. Quer ver uma coisa só? Abre comigo Lamentações de Jeremias. Mas isso eu preciso que você abra a Bíblia mesmo.
você vai observar algo na disposição do texto. Lamentações, capítulo de número 3. Vamos lá. Lamentações, capítulo de número 3. Achou aí? Do verso 1 até o verso de número 19, é uma lamentação por coisas que passaram. Vou ler a primeira frase do verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição. E o verso 19 diz assim: lembra-te da minha... Do que ele fala do 1 ao 19? Aflições, dores, desespero, coisas ruins. Agora olha o que ele diz no verso de número 20. Observe. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então ele tem uma memória negativa, que ele diz o que no verso de número 20? Minha alma se abate quando eu lembro dessas coisas. Minha alma se perturba por causa dessa memória. O que ele está dizendo? Que ele está adoecendo, que dentro dele as memórias estão criando dores. Ele está dolorido na alma, ele está machucado na alma. Por quê? Por causa das coisas que ele lembra. Quando eu me lembro disso, minha alma se abate dentro de mim. Agora olha a virada do texto, verso de número 21. Esse é conhecido, mas vamos lá. Olha a virada do texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ele diz assim: eu tenho coisas na minha memória que estão me abatendo, eu tenho coisas na minha memória que estão me machucando. Aí o 21 ele vai fazer uma virada. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí olha o 22, aí ele vai continuar, aí ele vai começar um tempo de lembrar coisas boas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele segue agora falando de esperança e de coisas positivas. Então ele tem uma escolha entre duas memórias. Eu tenho uma memória que me destrói, e eu tenho uma memória que me edifica. Eu tenho uma memória que me cansa, e eu tenho uma memória que me renova. Eu quero te perguntar: que tipo de memória você está escolhendo? Você está lembrando das coisas boas da vida? Você está lembrando dos momentos bons da história? Ou você sempre fica guardando os fracassos, os erros, as dores, os males que aconteceram ao longo dos seus anos de casamento? Nos meus 19 anos de casamento, sendo pastor desde que casei, servindo na igreja, pregando, estando na presença de Deus, nós tivemos momentos extraordinários, mas nós também tivemos nossos momentos difíceis. Agora, o que eu não posso é agora, depois de 19 anos, dizer assim: olha, lembra que no primeiro mês de casado nosso, você fez isso, ou você fez aquilo. E aí então às vezes as pessoas vão guardando só a memória ruim, e às vezes chega lá no gabinete e fala assim: pastor, em 1974 eu falo: senhora, 1974 meu pai estava conhecendo minha mãe, não dá não. Eu falei: avança um pouco. Em 1982, senhora, em 82 eu brincava de carrinho, eu jogava bola na rua. Não vou poder ajudar a senhora, eu era muito criança nessa época. Não, mas em 1990 eu estava entrando na adolescência, eu ia fazer Senai, eu ia estudar. A senhora: não estou com condição disso ainda não, trabalhava em oficina, não dá para ajudar a senhora trabalhando em oficina. Não, no ano 2, ah não senhora, ano 2000 eu tinha só um ano de casado, pouca experiência. Ela falou assim: até quando o senhor quer que avança? Avança até a semana passada, porque ficar guardando algo mais que uma semana, pelo amor de Deus. O que você fica guardando há tanto tempo? Quais são as memórias que estão abatendo sua alma, tirando sua força, tirando o seu ânimo?
Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho certeza que ninguém aqui foi levado amarrado para o altar. Se foi, fala com a gente que nós vamos ver o que aconteceu. Mas vocês escolheram, e aqueles mesmos motivos que levaram a tomar a escolha para o casamento, eles continuam, eles permanecem, eles estão aí. Talvez debaixo de uns escombros, talvez debaixo de uns problemas, de uma sujeira, mas e continuam aí. Quem já viu aquelas reportagens que vão visitar um lugar depois de uma catástrofe, passar um furacão, uma enxurrada, uma tempestade, um terremoto, e aí a pessoa volta lá, está tudo caído, está tudo destruído, mas aí a pessoa mexe aqui um pouco, mexe ali um pouco, e ela acha um porta-retrato, ela acha uma lembrancinha, um pequeno objeto, um brinquedinho. Ela acha um pertence dela, uma coisa que ela tinha ganhado, que ela guardou da infância, um potinho, uma caixinha que ela guardava. O que acontece? Pode ter desmoronado tudo, pode ter caído tudo, mas quando você mexe nos escombros, você vai encontrar que ali já teve vida, ali já teve felicidade, ali já teve alegria, ali já teve vitória, ali já teve coisas boas. Você pode ficar dizendo assim, acabou tudo, ou você pode ir lá e dizer assim, os motivos que faziam, a casa caiu, mas o que fazia um lar ainda está aqui. Houve um problema, mas eu ainda tenho boas memórias. E o que a gente precisa é começar a investir em memória. Deixa eu te falar uma coisa, nenhuma geração foi tão bem servida de memórias como essa. Sim ou não? Talvez você hoje, talvez alguns de vocês hoje já viram em um dia mais fotos que os seus avós ou bisavós viram a vida toda. É bem possível que entre nós existam pessoas que consigam ver em um dia mais fotos do que os bisavós viram uma vida inteira. Como isso? Porque nós estamos cercados de memória. Nós somos uma geração que temos memória, mas muitas vezes estamos deixando essa memória no virtual. Estamos deixando essa memória no virtual. Eu estava em 2013 na Disney, e tem aquele castelo bonito que aparece, não tem aquele castelo que aparece todo? E eu estava lá, e aí falei, vou ficar para ver o negócio do castelo, esperar aquele esquema de fogos, e vou lá ver, tal. E aí fiquei olhando. E sabe o que eu descobri? Que a maioria das pessoas estão lá, mas não estão lá. Eu olhei todo mundo viu a queima de fogos, coisa mais linda aquilo lá, viu? Bonito para valer. A queima de fogos, o castelo, através da tela de um celular. E eu era um dos poucos que estava assistindo ao vivo. Milhares e milhares de pessoas, todos estavam assistindo pelo celular. Sabe o que acontece? Eles têm a foto gravada, mas eu tenho a experiência. Sabe o que eu estou vendo hoje? É que muita gente está se contentando com os arquivos digitais, em vez de trazer isso para a vida real, em vez de transformar isso para a vida real. Porque eu quero te dizer, esse telefone você vai deixar cair, não é maldição não, uma hora cai, uma hora torra, uma hora a criança joga dentro do vaso, e aí você diz, todas as fotos que eu tinha estavam lá. Mas eu me lembro de uma coisa que acontecia na minha casa e devia acontecer na sua também. A minha mãe tem até hoje uma caixona de madeira cheia de fotos, de álbum. Tem desde aqueles álbumzinhos, né, com aquelas fotos meio amareladas, tem aqueles que você olha assim, aqueles negocinho, não tem? Quem tem esses aí? Tem gente aqui da minha idade também, um pouquinho até mais, aleluia. Mas o que acontece? Eu lembro que muitas vezes nós estávamos em casa, chegava uma visita, o que a gente fazia? A gente sentava, minha mãe punha aquela casa, não sei se acontecia na casa de vocês, acontecia? Minha mãe punha aquela caixona de foto lá no meio, vamos ver foto de todo mundo, e aí a gente ficava olhando, lembra desse dia, esse Natal, essa festa, ou esse aniversário, olha aqui o pai quando tinha cabelo, olha aqui não sei quando. E isso enriquecia a nossa família, porque trazia memória, isso gerava lembrança, isso trazia memória.
Não é caro, meu irmão, gerar memória. Não é caro gerar boas lembranças. Não é caro gerar lembranças positivas e boas. Não é difícil. Você não precisa, meu irmão, ir na Disney para fazer uma memória boa com seus filhos. Sabe o que eu fiz outro dia? Outro dia eu estava indo pregar em Guarulhos. Passei assim por uma estrada e vi um parquinho daqueles velhos. Sabe aquele parque velho que monta assim, que vai? Sabe aquele parque antigo? Sabe? E eu lembro, minhas memórias ótimas desses parcão velho assim. E aí meu pai tinha oficina lá em Suzano de manutenção de máquinas. Então todo parque que chegava na cidade levava as máquinas, levava os equipamentos para fazer manutenção, alguma coisa. E meu pai fazia o serviço e o pessoal sempre dá uns ingressos aí para os meninos, e eu ia, para mim era uma festa aí naqueles parques. Aí eu estou indo pregar em Guarulhos, passei por uma estrada, uma quebrada, mas eu olhei assim e falei assim, olha, tem um parcão aqui. Aí eu falei assim, hoje eu prego, quinta eu prego, sexta eu não prego. Sexta eu vou pegar as crianças e vou levar elas, as crianças. Meu menino está com 16, eu estou com 13, a minha menina é do tamanho da Érica, já está menorzinha. Mas eu vou pegar todo mundo, nós vamos vir nesse parque aqui, ó, nós vamos pegar fila, vamos pisar na poeirona daqueles parques montados, aquelas rodas gigantes, tec, 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 tec. Falei, não cai não, isso é seguro, glória a Deus. Mas o que aconteceu? Gente, gastei ali uns real que eu comprei ali, os ingressinhos. Gerei o que? Uma memória positiva, memória boa. A gente tem que começar a investir em memória. Sabe o que eu fiz outro dia? Outro dia peguei o carro e fui na frente de cada casa onde meus filhos nasceram no hospital, mas quando eles foram morar primeiro. Aí eu fui, olha, aqui foi onde a gente trouxe o Luiz do hospital. Olha, aqui foi onde a gente trouxe a Ana do hospital. Olha, aqui foi onde trouxe a Mariana do hospital. Foi essa a primeira casa que você morou, Mariana. Foi essa a primeira casa que você morou, Luiz. Foi essa a primeira casa que você morou, Ana Júlia. O que a gente está criando? Memórias. Parece uma coisa boba hoje, mas lá no futuro eles vão dizer, eu morei, passou na rua, eu morei nessa rua aqui, foi minha primeira casa. Eu não sei, mas só dá para construir histórias e a gente criar memória boa. E qual que é o grande problema das memórias ruins para a gente vencer elas? É o perdão. Só tem um jeito de limpar a memória ruim, é pelo perdão e pelo arrependimento. E talvez tenha a memória ruim guardada aí no seu coração. Talvez você está precisando limpar ou pelo perdão ou pelo arrependimento. E arrependimento e perdão são duas coisas importantes para quem quer viver livre do passado. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Perdão. E qual que é o nosso grande problema com perdão? É porque a gente acha que se a gente perdoar, o outro ganhou. E perdão não é alguma coisa que dá vitória para o outro. Perdão faz bem para você. A gente tem a natureza de pensar que o perdão faz o outro ganhar. E quem ganha com o perdão é você. O perdão não libera o outro. O perdão libera você. Às vezes a gente pensa que o perdão fez bem para quem recebeu. Não, o perdão fez bem para quem deu. Observe o seguinte, você vai identificar na história. Olha aqui. Quem já viu a pessoa que fez o mal ficar melhor do que aquela que recebeu o mal? Aí você fala, não consigo entender. Fulano ofendeu, ciclano foi ofendido. Fulano está crescendo, está bem, Deus está abençoando ele, e o ciclano não. Deus é justo? Cadê a justiça de Deus? Simples. O remédio para quem foi ofendido é o perdão. O remédio para quem ofendeu é o arrependimento. Se o cara que ofendeu se arrependeu de verdade, a vida dele está livre. Se o que foi ofendido não perdoar, ele está preso.
Estão comigo? Estão comigo? Porque aí você olha e fala assim: fulano fez o mal, ciclano sofreu o mal, ciclano está aqui na pior, quebrado, arrasado, e Deus está levantando fulano. Cadê a justiça de Deus? O que ofendeu precisava era se arrepender, e que o ofendido precisava era perdoar. Um tomou remédio, o outro não. Se você perdoar e o outro não se arrepender, você está livre, ele está preso. Mas se o outro arrepender e você não perdoar, o problema é seu que não perdoou. Porque o perdão não faz bem ao outro, o perdão faz bem a você. O problema é que a gente acha que com o perdão o outro ganha. Quem está me entendendo? E a nossa viagem vai muito rápida, a nossa mente vai longe. Só para deixar claro para você, vem comigo, Isaías capítulo de número 43, verso 25, olha o que Deus vai falando. Deus do Isaías 43 está dizendo: gente, não aguento mais vocês pecam demais, vocês estão terríveis, ô povo, eu não suporto mais, eu estou cansado. Deus do Isaías 43 vai descendo a lenha. Aí ele vai falando assim: não aguento mais, não dá mais. Aí no verso 25, olha o que ele fala aqui, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de vocês. É isso que está escrito aí? Porque eu amo vocês, eu perdoo vocês. É isso que ele disse? Não, eu te amo, povo de Israel, vou te perdoar porque eu te amo. É isso? Porque eu te amo, não lembro mais dos seus pecados. Foi isso que Deus disse? Deus vem falando assim: gente, não aguento mais, o cheiro do cu de vocês me incomoda. Gente, eu tô cheio de vocês, eu não aguento mais. Mas eles assim: olha, como eu me amo, eu não mereço ficar carregando esses pesos não. Então, como eu me amo, eu perdoo vocês. Como eu me amo, eu libero vocês. Porque eu não vou ficar carregando esse fardo na minha vida não. Deus diz assim, é Deus assim, ó, porque eu me amo. Num ato de amor próprio, eu estou liberando todo mundo, estou perdoando, estou abençoando, porque eu não vou ficar guardando lixo no meu coração. Toque alguém e diga: o perdão faz bem a você. Por que alguns estão desistindo? Porque estão cansados. Porque a memória ruim é cansativa. Deus disse: eu estou cansado. A memória ruim é cansativa. E como é que eu me livro do passado ruim? Com arrependimento. Se errei, pede perdão, muda a mentalidade, muda a atitude. Se for ofendido, ofendida, perdoe, libere o perdão, vai fazer bem para você. Chega de ficar arrastando coisa do passado, que hoje é uma memória negativa, travando sua vida. Comece a investir em memórias positivas. Põe mais foto dentro da tua casa, cria mais história com a sua família, investe numa saída com eles, faz alguma coisa. Quem entende isso? Notei que meus filhos estavam crescendo. Hoje tudo é muito instantâneo e a gente se desfruta muito pouco. Meus meninos estavam lá na Bahia, meu sogro está morando lá, coisa boa, né? Foi morar em Porto Seguro, dá para olhar a praia lá da casa dele assim. Vida tribulada. Meu sogro é pastor, né? Ou era, né? Sei lá como é que a gente fala. Ele ainda é pastor. Mas ele falou assim: não, deixa esses negócios para vocês aí agora. Fica você aí, Júlio. Pastoreia você aí. Agora eu vou pisar na areia agora. Eu vou olhar para o mar. Esse negócio de homem casando com homem, mulher casa com mulher. Tudo tribulado nas igrejas. Não, fica vocês aí. Eu vou. Qualquer coisa você me consulta. Mas como é que é, pastor? Fica vocês aí, que agora eu vou preocupar só de caminhar e escolher o peixe que eu vou comprar para o almoço. Parabéns, seus altos. E meu filho estava lá, tinha ido de avião. A gente vai de avião, senta naquelas cadeirinhas apertadas. Subiu, desceu, acabou a conversa. Aí falou assim: nós vamos voltar para São Paulo de carro. Como é que é? Nem vou falar quem foi a primeira pessoa. Falei: eu vou subir de carro para ir e vou voltar de carro para São Paulo. Você está doido? Vamos ficar 2 dias dentro de um carro.
1.500 e não sei quantos quilômetros. Aí eu vou. Nós vamos. Porque nós vamos ficar todo mundo fiado do carro. Gente, nós brincamos de tudo, nós fizemos de tudo, nós dormimos em hotel, nós comemos na rua, nós parávamos que parar de caminhoneiro, nada de parar de graal é tudo chique. Não, parar de caminhoneiro, com esses café com leite, com esse copo americano encebado, né? Pensa que é só vida de hotel 5 estrelas? Cria memória, gente. Cria memória, gente. Cerca a tua vida de memória boa. Sabe por quê? Porque é com memória boa que a gente escreve história para o futuro. É com memória boa que a gente faz. E não precisa ter dinheiro, não. Amém? Se tiver é bom, mas se não tiver, faz como dá. Ok? Mas cria memória. Não esquece, tem história para contar. Quem recebe isso? Amém. Cria memória, porque a memória padroniza como você vai agir. Eu podia te falar, por exemplo, sobre Salomão. Sabe por que Salomão pediu sabedoria? Sabe por quê? Por causa de uma memória de infância. Ele escreveu lá, ele disse assim: olha, eu me lembro quando eu era garoto, que eu subia para a casa do Senhor. Olha a memória dele. Que eu subia para a casa do Senhor, meu pai numa mão, minha mãe na outra mão, e aí a gente ia celebrando, e meu pai dizia assim: ó, com tudo que puder, na forma que puder, adquire sabedoria, meu filho. E aí ele lembra assim: eu me lembro que eu subi, meu pai dizia: ó, adquire sabedoria, meu filho. Adquire sabedoria, meu filho. Adquire sabedoria. E aí a gente pensa que foi o Espírito Santo, quando Deus falou com Salomão: Salomão, me pede o que você quer. Ai, sabedoria. De onde saiu isso? Não foi o Espírito Santo, foi a memória que ele tinha de quando ele subia com o pai dele na casa do Senhor. Foram coisas agradáveis que ele subia. Memória. Você pode criar memória em várias situações. Você pode criar memória em várias questões. Cura das memórias. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avançar. Segunda coisa que você vai usar para escrever história nova. Diga-me conhecimento. Abre comigo lá a sua Bíblia em Provérbios 24. Olha o que diz lá, verso de número 3 ao 6. Show aí? Olha esse texto que tremendo. Com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens, preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. 4 palavras importantes: sabedoria, inteligência, conhecimento e conselho. Eu lhe pergunto, como é que você vai escrever história nova na família? Já percebeu que só amor não basta? Porque eu já vi um monte de gente que se ama, um monte de gente cheia de amor, mas que o casamento acabou. Que até se gosta, até tem amor, mas não consegue conviver. Família que se ama, mas não consegue estar junto. É uma vez por ano no Natal, no Ano Novo, cada um numa ponta e dá uma ligada no aniversário. Porque se ficar junto mais que 2 dias, explode. Agora olha o texto: conhecimento, inteligência, sabedoria e conselho. Para você escrever história nova, você tem que buscar conhecimento. É por isso que você está aqui 3 dias já na igreja, ouvindo, e alguém fala assim: que isso, hein? É crente, hein? Carola, hein? 3 dias na igreja? E ainda amanhã é domingo, emenda 4. Por quê? Porque você está adquirindo inteligência.
está adquirindo sabedoria, está adquirindo conhecimento, e é com isso que uma casa se firma, é com isso que uma casa se estabelece, e é com isso que uma casa se fortalece. Qualquer um que quiser construir uma história, vai ter que ter palavras, memória e conhecimento. É o seu conhecimento que vai dar o destino da sua casa. Só amor não basta, precisa desenvolver inteligência, precisa ter conselho, precisa ter sabedoria. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando chega para os conselheiros da igreja, já chegam com tudo desandado. Não buscou sabedoria, não buscou inteligência. Uma pessoa que uma vez perguntou, falou assim: mas com sabedoria se faz guerra? Quem quer fazer guerra? Irmão, nós estamos numa guerra pela família, e é com conhecimento, com conselho, com sabedoria que se faz a guerra. Você quer guerrear pela sua casa e pela sua família? Tem que buscar conhecimento e inteligência, tem que ler bons livros, tem que ter boa literatura, tem que ler a Bíblia, tem que ouvir mensagem, tem que escutar. Porque se a gente investe em tudo, a gente cria os nossos filhos para ser engenheiro, porque está pagando bem engenheiro agora. Não, mas agora é advogado. Não, mas agora é publicidade. Não, mas agora é TI. Não, mas agora é medicina. Olha, e a gente fica criando nossos filhos para ganhar dinheiro, mas a gente não dá instrução emocional, instrução espiritual, instrução para construir família, para ser bom marido, para ser boa esposa. A gente está criando nossos filhos para ter sucesso, só sucesso financeiro. E Deus está dizendo: investe em conhecimento para eles escrever uma história bonita. Investe em sabedoria para eles escrever uma história empolgante. Como você tem se preparado? A gente se prepara para construir uma casa grande e bonita, mas não se prepara para construir um lar sólido. A gente se prepara para poder ter o melhor dentro da nossa despensa, mas não se prepara para ter uma vida boa, uma vida agradável. Tem gente que tem a melhor casa, tem a melhor provisão, tem o melhor carro na garagem, tem a melhor roupa, mas eu já visitei casas, gente, profundamente entristecidas, amarguradas, porque não tem o menor conhecimento de vida familiar. Quer escrever uma história? Procura descobrir coisas novas. E Deus te trouxe aqui nesses dias para dizer para você que você pode escrever uma história nova. Deus está te dando ferramenta para escrever uma história nova. Deus está te dando sabedoria para escrever uma história nova. E eu quero começar uma história nova cada época da minha vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus é o doador da sabedoria. Deus é aquele que, quando oramos, Ele nos ensina. Quem é aquele que tem entendimento? É esse que o Senhor vai guardar. Porque quem constrói sua casa sobre a rocha é quem se encheu de conhecimento. Posso ouvir um amém? Amém. Eu queria terminar com vocês essa palavra aqui hoje, para dizer para você que você pode usar de conhecimento para começar a criar algumas coisas novas dentro da sua casa. É necessário que alguns melhorem e comecem uma história nova na comunicação. Você sabe que uma das coisas mais tristes é que as pessoas não comunicam sua história. Precisa melhorar o compartilhar, o dar satisfação, é dividir com o outro o que você vive, o que você pensa, o que você faz, é dividir. Mas o problema é que a gente não está sarado o suficiente para ouvir ou para falar, para ouvir sem criticar ou para falar sem medo de ser criticado. Há um desentendimento. Sabe, a gente precisa melhorar um pouquinho mais de bom humor, um pouquinho mais de romantismo. Isso não se aprende do dia para a noite, mas a gente precisa começar a mudar. Porque se a gente não começar a aplicar sabedoria, entendimento, não ter uma memória curada, a gente começa a ter problema. Não quero mais compartilhar minhas histórias, não quero mais dividir meu coração, não quero mais dar satisfação, não trata com bom humor, tudo é fechado, é ranzinza, é pesado, não tem mais romantismo. É claro, meu irmão, que você não vai ser o Cláudio Duarte daqui para frente, bom humor, aquelas piadinhas todas, não. Você não vai ser um poeta para escrever coisas
ou falar coisas extraordinárias. Não exija isso do seu marido nem da sua esposa. Mas eu quero dizer que você pode crescer nisso. Você pode melhorar a história, dar um pouquinho mais de vida, dar um pouquinho mais de cor, de sabor, de cheiro nessa história. O escritor dá ritmo, o escritor transmite sensações, e você nunca vai conseguir construir uma história rica se você não falar melhor, se você não interagir melhor. Hoje a gente vive a era do touch, sim ou não? Não é o touch, seu celular é touch, você vai no banco, a tela do banco é touch, tudo é touch. Touch quer dizer toque. A gente tem tudo para touch, mas tem touch cada vez menos. Você é que me entendeu? Não se touch mais um no outro, não se touch mais. E nós estamos precisando voltar a escrever histórias que transmitam sensação. Touch nos seus filhos, touch nos seus pais, touch. Agora a irmã vai dormir blindada, o cara fica palpando, não acha um pedacinho de carne para tocar. O touch vai diminuindo. Então a gente vive numa geração toda touch, sem touch. Que a nossa história tenha mais sensação, mais toque, mais beijo. Beijo cura, beijo sara, mais interação física. Que a nossa história seja menos virtual e mais real. Mais touch, mais beijo, mais relação. Diga aleluia, irmão. Renova aí, meu pai. Manda um avivamento naquele quarto hoje, meu Deus. Manda um avivamento entre os irmãos ali. Mas você vira, fala assim: olha, dê uma boa palavra para o seu esposo. Ele vira e fala assim: a paz do Senhor. Isso não cabe mais, gente. Irmão, você prosperou, agora você tem carro automático, né? Pô, lembra de quando você passava o câmbio? Assim, ó, aproveitar, meu. A da mudancinha de marcha assim, já tocava assim no joelhinho. Não vou contar não, fica tranquilo. Mas que a gente possa escrever, mas pôr mais vida na história. Deus te chamou para escrever uma história bonita, não uma apostila técnica. Deus chamou para escrever uma história de vida, de ação, de romantismo, de alegria, de romance, de drama também. Mas Deus te chamou para construir uma história viva com a sua família. Todo mundo vai escrever a partir da memória. Todo mundo vai escrever a partir do conhecimento de coisas que sabe. Mas eu quero liberar você hoje aqui, uma última palavra, dizer assim: você vai crescer, escrever uma história, porque Deus vai te dar imaginação. A sua história vai ser uma ficção para o mundo. Vão olhar e vai dizer assim: ó, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais imaginou uma história assim, porque essa família tem um Deus que a ama. Deus vai te dar imaginação para que seja uma pessoa de imaginação, seja uma pessoa com ideias. Você está entendendo isso? A neurociência diz que a gente tem uma parte do cérebro que é criativa e outra parte que é lógica. E quando a gente é criança, é claro que a gente usa mais a parte criativa,
do que a parte lógica. Mas o problema é que a gente vai crescendo e a parte lógica vai sendo mais desenvolvida, mais desenvolvida, mais desenvolvida, e a nossa parte criativa vai ficando para trás. A gente vai perdendo a imaginação, que agora a gente tem um bebezinho para criar, agora a gente tem conta para pagar, agora a gente tem luz para pagar, agora a gente tem criança para formar, e aí a nossa parte lógica vai tomando conta, porque eu tenho que fazer conta, porque eu tenho que organizar as coisas. Isso acontece no ministério, isso acontece porque a gente vai amadurecendo, e aí a parte lógica vai tomando conta de tudo. Mas a Bíblia diz assim: aquele que não se fizer como uma criança, aquele que não voltar a ter a sua mente criativa, as suas imaginações de novo, como ele pode ver o reino do céu? Porque o reino do céu é um reino de imaginação, é um reino que você olha e imagina, vê, e a Bíblia diz que se você vê, aleluia, vai acontecer. Você constrói a partir do que imagina. Como imagina a sua alma, assim é, diz a Bíblia. Mas o problema é que as lutas mataram a imaginação, mataram o romantismo, trouxeram memórias ruins, apagaram o conhecimento. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: imagine sua família, imagine seus filhos. A minha mãe diz que eu sou um otimista desde o nascimento. Eu sempre imagino o melhor da vida, eu sempre espero o melhor da vida, eu tenho expectativas. Quando eu casei com a Érica, ela me dizia assim: eu aprendi diferente, eu aprendi a não fazer muita expectativa, porque o que vier vai estar bom. Eu falei: mas agora você casou com alguém diferente, você casou com alguém que espera o máximo de tudo, e eu espero o máximo de tudo. Amanhã minha igreja tem espaço para caber um tanto de pessoas. Eu espero 10 vezes mais, porque eu sempre espero mais da vida. Você entende isso? Eu ponho toda oferta que eu ponho no envelope, eu falo assim: Senhor, 1000 vezes mais, 1000 vezes mais. Mas Júlio, está escrito 30, 60, 100 já está bom. Eu falo: não, Senhor, aqui 1000 vezes mais. Porque eu imagino vivendo o melhor, imagino vivendo o que tem de bom, eu imagino sempre o melhor. Eu imagino meus filhos tendo sucesso, eu imagino eu com a Érica já, vivendo o melhor da vida, cuidando das melhores coisas. Eu imagino o melhor sempre. E se a Érica ficar viúva, quem vier depois está roubado, meu irmão, está roubado, porque ela casou com alguém cheio de imaginação, e passaram quase 20 anos, e eu continuo cheio de imaginação, Eu não sei o que você passou na sua família, eu não sei quais são os problemas que você trouxe do lar do seu pai e da sua mãe, mas eu sei que Deus pode fazer de você como a pena de um destro escritor, e escrever uma história nova, escrever uma história linda, escrever uma história inspiradora que vale a pena ser contada. A história da sua família não termina mal, a história da sua família vai terminar muito bem, porque quem escreveu o final dela, seu nome é Jesus, e Ele te ama. Ele te ama, Ele ama a sua casa. Dá um glória a Deus aí. Vamos ficar de pé. Esse Deus é bom. Esse Deus é bom. Esse Deus é bom. Esse Deus é bom. Você pode levantar suas mãos, fechar os teus olhos por um tempo e dizer as novas histórias que você vê na sua família. O diabo tentou destruir a história de vocês. O diabo tentou anular os planos de Deus para a vida de vocês. Mas Deus, aleluia, está neste lugar. E Ele vai te dar a capacidade de escrever uma história nova.
um casamento que não termina, filhos que se desenvolvem na obediência e no temor do Senhor, uma casa próspera e abençoada, cheia do Espírito Santo, onde a paz reina, onde as palavras são boas, onde a vida e a alegria triunfam sobre os dias de tristeza e morte. Uma família que prevalece nos desafios, que vence nas tormentas, que supera as tempestades. Senhor, eu creio hoje, Tu estás aqui, no meio do Teu povo, para abençoar esta casa. Senhor, eu oro por homens e mulheres neste lugar. Eu peço por cada um deles na Sua presença nesta hora. E eu sei que o Senhor é com eles para levantá-los de forma poderosa, para enxugar do rosto toda lágrima, para trazer a capacidade de perdoar e de se arrepender, para limpar as memórias tristes e trazer de volta as boas memórias, as memórias de vida e fé. Senhor, nós Te adoramos neste lugar e profetizamos famílias renovadas, lares restaurados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo dentro de casa, reconciliação, restauração. Suas palavras constroem algo novo. Limpa os nossos lábios, ó Senhor, nesta noite. Limpa os nossos lábios, Senhor, nesta noite. Se você está com a sua esposa, se junte a ela, com seu esposo. Está com a sua família, se abracem aí onde vocês estão. Há uma unção neste lugar. As guerras estão cessando. O Senhor está dando vitória. Nós estamos profetizando vida. Nós estamos declarando restauração. Diga boas palavras, diga palavras de vitória, diga: nossa casa é feliz, o nosso lar é bendito, nosso casamento é para sempre, aleluia. Hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração.